Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas importantes para você conseguir um emprego aqui nos Estados Unidos na área de engenharia mais rápido do que você levaria, né? Menos tempo do que você levaria se você seguir aí sua própria intuição. Eu sou o professor Silmar Sendin, eu não sou profissional na área de relocação profissional e também não sou advogado de imigração. Então, e também não estou aqui para convencê-lo a mudar para os Estados Unidos. Esse vídeo é para quem já está pensando nisso ou para quem já está nesse processo e pode aproveitar aí da minha experiência recente em conseguir um emprego. Eu consegui um emprego aqui em menos de 2 meses, eu já estava trabalhando. E quem quiser saber por que eu estou aqui, toda essa história, tem um vídeo, no final desse vídeo tem um link para o vídeo explicando como eu vim parar aqui. Esse vídeo então é sobre as dicas de como acelerar o seu processo de conseguir um emprego na área de engenharia aqui nos Estados Unidos, tá? Primeira dica é a questão do inglês. Eu já falava inglês no Brasil, já tinha várias experiências, trabalhando com pessoas que eu precisava me comunicar em inglês. Eu fiz trabalhos na Nova Zelândia, trabalhos na Inglaterra, trabalhos no Canadá, trabalhos na Polônia, todos esses trabalhos obviamente falando inglês. E também já tinha participado de centenas de reuniões com pessoas que falam inglês nativos no Brasil e fora do Brasil. Mas não é a mesma coisa. Quando você recebe uma pessoa de fora ou quando você vai num trabalho internacional, as pessoas que estão falando com você, elas têm meio que uma obrigação ou uma boa vontade de te acompanhar e de falar no seu ritmo e de falar pausadamente. Quando você vai trabalhar numa empresa, ninguém está preocupado se você está ou não falando o inglês corretamente. Eles estão no mundo dele. Nós é que estamos entrando naquele mundo. E muitas vezes nós temos dificuldades de entender, não o inglês, mas o sotaque, algumas palavras que eles estão acostumados entre eles. Toda a comunidade tem as suas comunicações aí, mais peculiares e mais regionais, e isso pode ser uma diferença. Por exemplo, em Piracicaba, a cidade que eu vim do Brasil, ninguém consegue entender o piracicabano falando muito rápido. Então isso acontece aqui também em alguns locais. Então a primeira dica que eu vou dar para você é o nível de inglês que você deve estar. Aproveite, se você está aí no seu percurso de vir para cá ou pensando, uma coisa que você pode fazer de qualquer lugar é estudar inglês. Estudar, imersão na língua, só ouvir vídeos em inglês sem legenda, sem nada, praticar, falar sozinho. Eu lembro que eu andava de moto, falando sozinho, tomava banho falando inglês para praticar o meu inglês. E aqui eu consigo me virar em qualquer lugar, mas na empresa eu senti alguma dificuldade no começo. Então, primeira dica, se aprofundar no inglês. Uma outra coisa, aqui quando você chegar, se você não tiver um emprego direcionado, você vai começar a aplicar nas empresas que estão ofertando vagas. Isso tem assim a rodo, tem muita oportunidade. Você daí do Brasil consegue visualizar várias ofertas, tá? Várias ofertas. Cuidado que a maioria das ofertas elas exigem algumas certificações. Eu sou da área de proteção contra incêndio, Fire Protect Engineer. Então, as certificações que pedem na minha área certificações da NICERT, certificações da NFPA, algumas certificações voltadas à área de proteção contra incêndio. E algumas delas você consegue se preparar do Brasil, mas a maioria a certificação é feita aqui nos Estados Unidos. Então, se prepare também para as certificações, tá? Mas essa aplicação você pode ampliar um pouquinho além daquilo exatamente que você faz, você pode sair um pouquinho da sua área, pouco, porque você vai ter que provar experiência naquela área, então não pode desviar muito, mas você pode mudar, Por exemplo, eu sou engenheiro de proteção contra incêndio, eu poderia trabalhar numa área de vendas de extintores, vendas de chuveiros automáticos e não como engenheiro. Então é esse tipo de desvio que eu estou falando, isso vai ampliar bastante. As aplicações, elas são bem particulares, cada empresa, cada vaga tem uma descrição muito diferente da outra com relação à vaga, e você precisa fazer a sua aplicação e o seu resumê, que é o currículo nosso no Brasil, voltado para aquela vaga. Isso dá muito trabalho, só para você preencher ali as aplicações é coisa de 30, 40, às vezes 1 hora que você vai perder preenchendo uma aplicação, se você for fazer bem feito, tá? Eu fiz mais de 100 aplicações aqui nos Estados Unidos para todos os estados americanos.
Eu fiz entrevista para algumas empresas no Texas, na Califórnia, até em Seattle, que era do outro lado dos Estados Unidos. Eu estou na Flórida, né? Seattle ia ser um desafio muito grande. Então, primeira coisa, né, com relação às aplicações, amplie um pouco, não fique só naquela cidade. Não, hora que você chegar, não se amarre naquela cidade, não alugue uma casa por 12 meses, não compre um imóvel por 12 meses. Se você fizer isso, você está restringindo a sua procura a 30 minutos daí, porque ninguém consegue ficar muito tempo trabalhando, viajando 1 hora, 2 horas, né, todos os dias. Então, eu sei que muitos, né, já têm filhos na escola, etc., mas minha sugestão é que você chegue, alugue Airbnb, que é mais curto prazo, e aí sim você vai ter uma liberdade maior das aplicações. Você vai ter um universo gigantesco de aplicações. Foi uma experiência bem interessante. Eu fiz entrevista na Tesla, eu fiz entrevista na Universidade do Texas. Aliás, foram 3 reuniões, né? Eu estava muito confiante ali, 3 reuniões para fazer para ser um File Protect Engineer da universidade lá, trabalhar nessa área, não exclusivo, único, né? Mas era uma oferta de emprego, um sonho, né? Não aconteceu, mas eu estou muito feliz com o lugar que eu estou trabalhando. Tá? Então, segunda dica, amplie bastante as suas aplicações de trabalho e isso vai lhe dar aí estatisticamente uma possibilidade muito maior de conseguir um emprego. Não se amarre na primeira cidade, né? Eu estou aqui em Orlando hoje, que é final de ano, né, feriado, mas eu moro aqui a 30 minutos de Orlando. Eu fiquei no lugar que eu queria ficar em Orlando, mas isso foi a mão de Deus no meu caminho, né? Eu estava disposto a ir a qualquer lugar dos Estados Unidos. Terceira dica, reserva financeira. Não venha dependendo de conseguir um emprego muito rapidamente, porque isso vai ser um gargalo muito grande, né? A questão do tempo, você vai ter uma ampulheta de areinha ali virada e o tempo correndo, isso vai fazer com que você comece a ficar preocupado, comece a ficar desesperado e vai ter que aceitar qualquer tipo de emprego, né? Não que isso seja ruim, mas você vai perder a chance, né? Não vai ter mais tempo durante o dia para você ficar aplicando em outras empresas, tá? Então, crie uma reserva financeira que dá para você ficar um tempo despreocupado, sem aquele trauma, né? Se eu não arrumar um emprego em um mês, eu tenho que voltar para o Brasil. Então, venda carro, casa, o que você conseguir, faça uma reserva. E quanto que é essa reserva? Aí depende do nível de vida que você está acostumado. Tem gente que vive com $2.000 por mês, morando na casa do amigo, e tem gente que precisa de 6, 8 mil dólares por mês, porque tem filhos e etc. e tudo mais, tá? Então, trabalhe a sua reserva financeira para que você venha para cá e não precise arrumar um emprego rapidamente. A não ser que você seja um casal e um vai aplicar e o outro vai procurar um emprego para fazer girar dinheiro ali rapidamente, tá certo? Quarta dica é a validação do diploma. Então existe um processo para você validar o seu diploma aqui nos Estados Unidos, que não tem nada a ver da autorização de trabalho para você trabalhar como engenheiro nos Estados Unidos, tá? Mas a primeira etapa desse processo é você validar o diploma. E pasmem os senhores, é mais fácil validar o diploma estando no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque você precisa que a faculdade faça alguns procedimentos que você não vai conseguir convencê-los a fazer, tem que carimbar, assinar o documento, uma série de coisas que você precisa ir na faculdade e falar, você por favor pega esse documento, coloca aqui desse envelope, laca, carimbe. Então existem alguns procedimentos, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, mas eu fiz a minha validação quando estava no Brasil. Isso me ajudou bastante aqui, bastante. Isso foi fundamental para eu conseguir um emprego aqui. A validação do meu diploma como engenheiro aqui nos Estados Unidos, né, meu diploma brasileiro aqui nos Estados Unidos, foi fundamental para eu conseguir o meu emprego. Várias vezes durante a entrevista eles perguntaram, você já validou seu diploma? Eu sim, já validei. Só me chamaram para a entrevista porque eu mandei o documento de validação do meu diploma. Então existe um organismo aqui nos Estados Unidos, que é o NCEES, né, que ele faz a validação da área de engenharia de diplomas internacionais. Então essa é uma dica bem legal. Depois, estando aqui, você vai precisar prestar um exame no border, né, que é tipo o CREA no Brasil, no border de engenharia do estado que você quer trabalhar, né,
para que você ganhe uma autorização de engenheiro interno, ou seja, você vai poder trabalhar na área de engenharia supervisionado por um outro engenheiro. E aí você precisa trabalhar 4 anos nessa situação, né, para você poder ter aí a experiência profissional e ser um engenheiro, um professional engineer, um engenheiro full, né, com todas as habilitações de um engenheiro. Então isso não existe no Brasil, isso é uma coisa diferente. No Brasil você se forma, já pode emitir, vai lá no CREA, se registra, não tem teste nenhum, você já pode emitir RT. Aqui não. Você tem a sua formação de engenharia, isso acontece com os engenheiros daqui também. Eles terminam a faculdade, eles têm que prestar o FI, Fundamental Engineer. Depois com o FI eles podem trabalhar na área de engenharia e depois de 4 anos, né, 4 anos, eles podem prestar o PE, que é a prova, né, de Professional Engineer, e aí sim, eles passando nessa prova, eles vão no board de engenharia e se registram como engenheiro, tá? Notícia boa, eu tenho alguns amigos que já fizeram isso e eles já conseguiram o Professional Engineer com base na experiência do Brasil, tá? Então, isso é uma notícia boa para nós, né, que eu já tenho mais de 15 anos como engenheiro no Brasil. Então eu não preciso ficar 4 anos, né, para poder prestar o PI. Essas provas não são fáceis, tá? Essas provas não são fáceis. Para quem acabou de sair da faculdade e está tinindo no inglês, tudo bem, é uma prova razoável. Mas cerca de 60% das pessoas passam na primeira tentativa, incluindo esses 60% os americanos, né? Então não é uma prova muito fácil, você precisa se dedicar. As pessoas que eu conheço aqui que passaram no último exame, elas estudaram 1 ano full time, né? Full time, umas 2, 3 horas por dia, para poder passar nessa primeira prova de FI, Fundamental Engineer. Tá? Então, a validação do diploma feita no Brasil já te adianta muito, porque se você estiver aqui, você vai precisar ficar ligando na faculdade, ligando para alguém e fazer todo esse processo aí nas universidades, né? Não é fácil fazer isso daqui. Então é melhor que você já faça aí do Brasil, tá? A gente vai depois, quem tiver interesse nisso, lance lá no chat lá do YouTube que a gente faz um vídeo explicando melhor isso. Salário, né? Você vai precisar definir um salário. Todo lugar que você vai aplicar ou vai ter um salário que eles estão ofertando e aí fica mais fácil, você não tem que tomar decisão, você só aceita ou não esse salário, né? Mas você não precisa dizer o salário que você quer. Ou ele vai perguntar para você o seu salário pretendido. E aí tem um problema, né? Porque se você fala um preço muito alto, isso pode ser um filtro para você estar fora do processo. Então, se o salário, o cargo ali é $100 mil por ano, que é tudo por ano, $100 mil por ano, você fala que quer ganhar 120, eu estou chutando alto esses valores, tá, gente? Você está fora, um filtro inicial ali que você está fora, principalmente se você tiver que preencher um formulário com a sua pretensão salarial. Se a faixa salarial é 100 mil, você põe 150, o próprio algoritmo ali já vai te excluir disso. Então, toda vez que eu estava preenchendo um formulário, eu ficava muito preocupado com o filtro. Então, as respostas que eu pudesse optar ali, eu sempre deixava o filtro mais aberto para mim. Bom, o que aconteceu na minha entrevista, que eu acho que foi matador e fica aí como dica. Eu estava me sentindo muito bem na entrevista, né? Fiz até piadas na entrevista. Minha esposa me avisou, não faz piada, não faz. Mas a hora que eles me perguntaram se tem alguma dúvida, eu perguntei quando que eu começo, né? Para o americano isso é uma coisa fora do comum, né? Eles não conversam, não fazem piadas na hora em assuntos profissionais. Mas eu estava tão à vontade ali que eu acabei fazendo algumas piadas. E quando me perguntaram da faixa salarial, né, do valor que eu pretendia, eu tive uma jogada de mestre ali na hora. Eu falei, olha, eu fiz outras entrevistas e o headhunter o entrevistador, né, ele disse que meu salário era de X a X e joguei bem alto esse salário para me valorizar. Mas falei para eles, mas olha, eu não estou preocupado com isso no primeiro momento, eu só quero uma oportunidade. Eu sei que você tem um salário para essa vaga, eu aceito esse salário, nem me interessa qual que é, eu aceito começar pelo salário que você tem para essa vaga. Eu só quero uma oportunidade. Eu sei que depois de alguns meses, vendo o meu trabalho, você vai me chamar e vai me ofertar
um salário e uma vaga melhor. Então, não estou preocupado com isso nesse momento. Claro que eu estava, né? Mas foi uma jogada de mestre. Resultado, eles gostaram disso. Eu vi no rosto de todos os entrevistados, eram 5 diretores, isso foi matador. Isso foi uma resposta que eles queriam ouvir. Mostrava confiança, né, no meu taco, né? E também não era uma dificuldade, não era um filtro que ia ser cortado ali a minha entrevista por causa do salário. Se eu tivesse pedido lá em cima, isso não teria acontecido. Resultado, me contrataram para uma vaga inferior e em 14 dias eles me promoveram, porque eles realmente viram que tudo aquilo que eu estava falando na entrevista era verdade, que eu tinha conhecimento e tudo mais, né? Não menti em nenhum momento na minha entrevista com relação a softwares que eu sabia utilizar e tudo mais. Eu disse durante a entrevista muita coisa técnica, porque eu vi que eram engenheiros, né, que também estavam avaliando o meu conhecimento, então eu dei meio que um showzinho ali. A hora que eu falava de um software, eu falava como que ele calculava, eu falei algumas fórmulas matemáticas ali no meio da conversa, né, para eles verem que eu não estava blefando no meu conhecimento. Então, o salário, essa fica a minha dica aí, que eu achei que foi matador. Essa história de quanto que você quiser pagar, depois você vai me dar um aumento, né? Eu acho que foi válido. Na empresa que eu tô lá é muito justa, uma empresa muito bacana, fora do comum, não abusaram dessa situação, né? E o salário que eles me propuseram, que eu recebi a job offer, né? Foi maior do que aquele que estava anunciado, 20 e poucos % a mais do que aquele que estava anunciado para aquela vaga que eu estava fazendo a entrevista. Bom, uma outra dica, né? A 6ª dica é com relação ao LinkedIn. O LinkedIn é o principal meio de banco de dados, né, de talentos, aí, banco de dados de profissionais no Brasil e nos Estados Unidos também. Então dá uma olhada no seu LinkedIn, dá uma filtrada, atualiza o seu LinkedIn. Ele tem algumas oportunidades das pessoas dizerem alguma coisa sobre você, né, fazerem uma avaliação. Então pede para os seus amigos aí fazerem essa avaliação. Eu fiz isso, eu tinha mais de 10 avaliações. Dá um certo trabalho para o amigo, ele vai dar uma canseira, mas insiste nisso que é importante. E detalhe, em inglês, né? Não adianta fazer isso em português, porque eles não vão gastar tempo com tradutor e etc. Eles vão querer ler na língua deles. O americano, ele não conhece outra língua, ele não entende a nossa dificuldade às vezes de falar uma outra língua. Só existe uma língua que é o inglês. E eles falam inglês e querem tudo em inglês, né? Poucos que têm algum relacionamento familiar com latinos ou com brasileiros, né? Eles acabam entendendo que precisa, que tem outra língua no mundo, né? Mas o americano, de uma maneira geral, só fala inglês. Você fala para ele, não entendo inglês, ele continua falando inglês com você. Ele não consegue compreender a nossa não compreensão da língua que ele está falando. Para ele é uma coisa natural, né? Então, o LinkedIn, tudo em inglês, né? Com os seus dados daqui, porque senão o filtro também não vai deixar você aplicar para algumas vagas, né, com o endereço daqui, tudo daqui, endereço, telefone, tudo daqui, senão não vão te chamar, tá? Então dá uma acertada, uma atualizada no LinkedIn. Existem outras plataformas, eu me inscrevi em várias outras, mas dá muito trabalho eu ficar fazendo tudo de novo nas outras, e o que deu resultado para mim, que teve mais respostas, foi o LinkedIn. Inclusive eu já estou 3 meses na empresa, e agora eu vejo lá, eu pago um pouquinho no LinkedIn lá para ver quem pesquisa a minha vaga. No último mês teve mais de 14 contratantes aí da área de Fire Protect Engineer americana que estão lá sondando o meu currículo. Tá? Eu não tenho interesse de sair de onde eu estou, mas estão lá. Recebi 4 ofertas de entrevista depois que eu comecei a trabalhar. Porque depois que eu comecei, eu fui lá e coloquei que eu trabalho aqui, né? Então isso enriquece bastante o nosso perfil no LinkedIn, tá? Bom, e por último, né, uma dica para quem já tem aí mais de 40 anos e acha que isso é um problema. Não é um problema. Eu tenho 57 anos e eu não senti dificuldade em nenhum momento por causa da idade. Muito pelo contrário. Na entrevista que eu fui, todas as pessoas da entrevista eram mais velhas que eu. Na onde eu trabalho, eu tenho uma equipe, né, pequena ali de 11, a empresa tem 500 funcionários, mas a minha equipe ali tem 11 e eu não sou o mais velho, né? A maioria é jovem, na minha seção a maioria é jovem, mas eu não sou o mais velho. Tem pessoas de 67 anos que trabalham na minha equipe. E na empresa toda tem pessoas de 70 que trabalham na equipe. Semana
do Natal, uma semana antes do Natal, teve lá uma festa de final de ano e o cara estava na empresa há 42 anos trabalhando na empresa, inclusive ganhou uma caminhonete da empresa pelo seu tempo de trabalho. Olha, não foi canequinha, não foi cesta de final de ano, não foi caneta, foi uma caminhonete cabine dupla, ele ganhou na festa de Natal e tinham 800 pessoas que não era obrigado a ir, né? 800 pessoas na festa do final de ano da empresa que tem 500 funcionários, tem várias filiais por aí. Então mostra que as pessoas estão ali, né, vivendo na empresa ali e colaboram com a empresa e vivem aqui, tá certo? Bom, essas foram as minhas dicas, né, baseada na minha experiência, cada um tem a sua experiência, espero que pelo menos uma delas tenha aí ajudado você no seu processo aí de imigração, no seu planejamento de imigração. Então, por favor, colabore com o canal, né? Se inscreva no canal, faça aí o seu comentário, sugira novos temas. Esse é um canal de engenharia, né? Todos os temas são voltados à área de engenharia, inclusive na descrição do curso, na descrição do vídeo tem o nosso link para os nossos cursos de engenharia, né? Na área de proteção contra incêndio no Brasil. Inclusive eu estando aqui, a qualidade dos cursos vai melhorar bastante, porque eu estou aprendendo muito aqui. Eu já trabalhava com chuveiro automático mais de 30 anos, né? Mas aqui o processo de aprendizagem está indo muito rápido, estou fazendo vários cursos aqui e isso vai também refletir nos cursos nossos que nós temos na nossa página. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, é que o vídeo está sendo útil para você. Por favor, então, vá lá, dá um clique, né? Divida esse vídeo com outro amigo que você sabe que está pensando em vir para os Estados Unidos. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sou o professor Silmar Sendin e te vejo na próxima aula.